Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Procurador do Trabalho Luiz Felipe dos Anjos, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite, Procurador, para falar sobre o combate ao trabalho escravo. Como a gente pode dizer que começa 2018, as ações, como é que elas estão hoje de trabalho escravo? Primeiramente, agradecer o convite e a oportunidade de poder falar em nome do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho de Alagoas. Começamos com nova portaria de trabalho, uma nova portaria do Ministério do Trabalho para as ações fiscais de combate ao trabalho escravo, mas também começamos com problemas que já vêm desde o ano passado e de alguns anos também, que é a questão orçamentária. Como o governo, como o executivo vai conseguir tocar essas ações de combate ao trabalho escravo com tão parcos recursos, com poucos fiscais, com poucos veículos, com poucos recursos para deslocamento. Essa é uma preocupação, embora uma vitória com a portaria que foi revogada, a portaria que foi publicada ano passado, e após uma atuação do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, houve essa alteração e isso também é uma vitória. Politicamente, se coloca que a bancada do agronegócio seria uma ação do governo, do presidente, conseguir as reformas trabalhistas, reformas previdenciárias que está sendo colocado. Enxugar isso e os recursos podem atrapalhar, a gente já viu que os índices diminuíram, pode atrapalhar de que maneira? Como é que isso daí tem se identificado na prática, por exemplo, na identificação do trabalho escravo? E hoje, o que a gente pode considerar de trabalho escravo? Na verdade, os índices que reduziram, houve de fato menos resgates, menos trabalhadores resgatados. Mas isso decorre de uma menor fiscalização. Por quê? Porque houve menos recursos para as fiscalizações. Normalmente as ações fiscais são planejadas, há denúncias, mas nem sempre é possível executá-las porque falta esse recurso orçamentário para a sua execução como parte integrante da administração pública. Evidentemente, houve algumas notícias na imprensa vinculadas que, por conta das denúncias sofridas pelo presidente Michel Temer, as bancadas, a bancada do agronegócio, uma delas, que é uma bancada muito volumosa no Congresso, teria exigido que fosse publicada uma portaria com restrição às ações fiscais do Ministério do Trabalho. Hoje, qual a pena para quem é pego com trabalho escravo? Existem penas na seara penal. O Código Penal brasileiro, o artigo 149, ele prevê reclusão de 2 a 8 anos, acrescida da pena relacionada à violência, se houver, e também é possível penas na esfera civil, tanto o ressarcimento individual do trabalhador submetido àquela condição análoga de escravo, como as ações movidas pelo Ministério Público do Trabalho, que pleiteia indenizações por danos morais coletivos, danos morais individuais, enfim. Isso tem sido uma praxe na política institucional do Ministério Público do Trabalho. Existe um desejo também de que essas propriedades em que forem encontrados trabalho escravo sejam confiscadas? Sim, é um desejo e existe proposta de emenda constitucional nesse sentido em tramitação do Congresso Nacional, mas nós sabemos que o quórum para se conseguir algo nesse sentido, ele é bastante largo e acredito que o momento político, a atual composição da bancada do Congresso Nacional dificilmente vai ter uma evolução. Mas a sociedade vigilante, o Ministério Público vigilante, é possível que impulsione nossos parlamentares a galgar nesse sentido essa evolução legislativa que seria muito importante para o país. Pela experiência, como é que o trabalhador chega a essa condição? Normalmente é estado de vulnerabilidade social, extrema pobreza. São pessoas que não têm escolha. As pessoas são muitas vezes enganadas, né? Existe a figura que chama popularmente de gato. Isso acontece quando nós formos avançar no número de pessoas resgatadas. A pessoa chega aqui, no estado de Alagoas, por exemplo, uma cidade do interior, uma cidade muito pobre do interior, pode arregimentar trabalhadores, promete mundos e fundos, leva até uma região longínqua, afastada, e essas pessoas chegam lá, são submetidas a essas condições degradantes de trabalho. Mas
como dito, isso normalmente é associado à pobreza e vulnerabilidade social. O que caracteriza um trabalho escravo? A caracterização prevista no Código Penal, basicamente existe a questão do trabalho forçado. Isso é um trabalho, hoje ele é chamado de trabalho análogo ao de escravo, né? Ele é análogo àquela escravidão que ocorria lá no século XIX. Existe o trabalho forçado, existe também as condições degradantes de trabalho. No caso, jornada exaustiva, condições degradantes propriamente ditas, descumprimento de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, enfim, são situações cujo ápice, a exploração, superexploração do trabalhador, geram essa caracterização do artigo 149 do Código Penal brasileiro. Então, existe uma série de fatores que podem levar a gente teve a polêmica do ministro Gilmar Mendes falando que a jornada dele era excessiva. O que caracteriza uma jornada excessiva para se... Essa jornada excessiva, ela tem que tornar o trabalhador sem a sua autodeterminação. Isso deve ser verificado no caso concreto. A situação do trabalhador, que ele trabalha de tal forma que ele não consegue ter sob si próprio autonomia. Ele trabalha em jornada de 16, 17, 18 horas. É evidente que há pessoas com nível de instrução, advogados, quem sou eu para dizer o contrário? Eu mesmo já trabalhei em jornadas exaustivas, mas não é um trabalho escravo, porque eu tenho poder sobre a minha pessoa. É voluntário, mas existe, né? Trabalho, é voluntário e assim, nós temos instrução para isso. Ele, além de ser muito bem remunerado como ministro, talvez haja até participação em institutos que geram, que elevam, multiplicam sua remuneração. Então, pessoas que trabalham muito, evidentemente, mas não são pessoas submetidas ao trabalho escravo, análogo de escravo. Mas é evidente que nós chegamos a uma determinada região longínqua. O trabalhador, ele labora ali 16, 17, 18 horas. Por produtividade, muitas vezes ele é submetido a uma dívida quando chega lá na sua região. Imagina um trabalhador que ele é arregimentado aqui no estado de Alagoas, é prometido que ele vai ganhar X reais, R$2.000, R$3.000, o trabalhador ele vai entusiasmado, pô, vou ganhar isso por mês, é uma quantia boa, diferente da realidade. Chega lá, ele descobre que o valor da passagem é tanto, descobre que ele não tem onde comprar, não tem um supermercado para comprar, que o produto que lhe é fornecido, que o alimento que lhe é fornecido custa tantas vezes mais do que um valor normal, que a moradia lhe é cobrada e ele chega com uma semana, um dia, 2 dias de trabalho, uma semana, pouco mais que isso, já está endividado. E só sai dali depois que arcar com sua dívida. E ele recebe por produtividade. Ele vai ter que cortar cana, X toneladas para poder receber. Ele vai trabalhar 17, 18, 19 anos. E essa pessoa é livre? Não, ele é submetido a uma jornada exaustiva, ele é submetido a uma servidão por dívida e ele é submetido a uma condição análoga de escravo. Qual a principal dificuldade de se resgatar esse trabalhador? Ou de se comprovar esse trabalho? A dificuldade, primeiramente, do resgate do trabalho escravo é a situação de vulnerabilidade do trabalhador. Porque esse trabalhador, o que deveríamos fazer, o que deveríamos buscar fazer, era evitar que esse trabalhador ele se tornasse vulnerável para ser submetido a um resgate mais à frente. Isso é uma situação, isso preocupa o Ministério Público do Trabalho. Como fazer esse trabalhador não ser submetido mais ao trabalho escravo. Em uma outra situação, o resgate propriamente dito como disse, a maior parte dos casos, que fomos olhar a estatística aqui, Pará, Mato Grosso são estados campeões, principalmente Pará, são campeões em número de trabalhadores resgatados, são estados de dimensões territoriais muito grandes. Então, para se chegar até uma determinada fazenda, uma determinada propriedade rural, demanda uma situação de logística muito grande, veículos apropriados, deslocamentos aéreos, quer dizer, são regiões afastadas, extremamente afastadas. Então é uma dificuldade muito grande chegar... Tem braços políticos que Existem sim, braços políticos, existem vigilância armada, confrontos, recentemente houve confrontos, um colega nosso estava na operação houve um confronto armado com a Polícia Rodoviária Federal, se eu não me engano, já houve confrontos com a própria Polícia Federal, outras atuações. Hoje nós estamos comemorando em janeiro, dia 28 de janeiro, ele não é por acaso, esse foi por conta do assassinato dos fiscais do trabalho que ocorreu, quer dizer, em regiões afastadas e sempre esse risco. Sempre é necessário ir com equipe
de segurança, uma equipe que envolva várias instituições, então há uma dificuldade. Isso exige recursos, exige uma logística, exige uma pesquisa grande para que possa chegar até esses locais. Eu vejo que a realidade de Alagoas, de 2003 a 2017, foram resgatados 43 mil homens. Isso daí é do Brasil, né? 43 mil no Brasil. Em Alagoas foram 750. Certo. Faz o 16º como o maior número de resgate. O Alagoas é um fornecedor? Alagoas ele é caracterizado por ser um fornecedor de mão de obra escrava. De mão de obra escrava. Se formos olhar uma estatística dos trabalhadores que foram encontrados, a naturalidade dos trabalhadores, aí Alagoas está um pouquinho à frente desse ranking aí. Acho que, se não me engano, 8º, 9º, são mais de 1.250 trabalhadores que foram identificados como oriundos do estado de Alagoas. 750 foram encontrados aqui? Aqui. Ações fiscais que foram realizadas aqui, relacionadas principalmente a condições degradantes de trabalho. Quais são as regiões mais comuns? Aqui, especificamente, foram 5 municípios que foram encontrados os trabalhadores em condições análogas de escravo, né? Foi Penedo, se eu não me engano, Roteiro, União dos Palmares, Messias. Geralmente é ligado à cana? Foram todos na cana-de-açúcar. Todos na cana-de-açúcar, né? E em alguns casos, a jornada exaustiva, eu pude entrevistar aqui recentemente, tempos atrás, causa danos à saúde, até podendo causar até a morte, né? Porque, no caso da cana-de-açúcar, muitas vezes ele é pactuado com o trabalhador a remuneração produção. Então ele vai por tonelada e aquele trabalho é extremamente exaustivo. Então, como eu já havia dito, jornadas que vão 10, 11, 12, 13 horas. A jornada de trabalho diária é de 8 horas. É possível que seja prorrogada por mais 2. Então, na época da safra, esse trabalhador que necessita uma remuneração um pouco maior, ele vai trabalhar jornadas bem maiores que essa, jornadas exaustivas. Nós temos notícias em canaviais de São Paulo que os trabalhadores chegam a usar substâncias ilícitas para poder aguentar essa jornada. Então você imagina o dano para a saúde desse trabalhador e esse dano que não só para esse trabalhador, mas é para toda a sociedade. Essa pessoa vai adoecer, essa pessoa vai ser afastada, essa pessoa vai morrer, essa pessoa vai gerar custos para a saúde pública, custos para o INSS. Então é um problema de saúde pública, um problema que gera prejuízos não só da dignidade da pessoa humana, mas prejuízos financeiros também para o país como um todo. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Estou aqui com o Luiz Felipe dos Anjos, ele que é procurador do trabalho, e a gente está falando sobre a questão, o combate, né, ao trabalho análogo a escravo, que no dia 28 de janeiro tem o Dia Nacional, né, de combate ao trabalho escravo. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Luiz Felipe dos Anjos, procurador do trabalho. Procurador, e no caso da justiça, a justiça tem sido célere para avaliar esses casos? Sim, a justiça do trabalho ela é uma justiça, por sua característica, uma justiça mais rápida, mais célere. Pelo menos nos casos que eu participei, as decisões judiciais foram rápidas, os provimentos, as decisões, de forma que há o desestímulo para que outros empregadores venham empenhar aquela mesma conduta ilícita adotada por seu colega, por seu companheiro de profissão, porque muitas vezes é no mesmo setor econômico, em determinada região. Nós até falamos isso, ou nós chamamos às vezes as ações que eu tenho pleiteado, além do dano à coletividade, existe o que chama-se de dumping social, que seria concorrência desleal, né?
um determinado empregador no mesmo segmento econômico utiliza a mão de obra análoga de escravo, utiliza trabalhadores em jornadas exaustivas, não cumpre as disposições legais, as normas regulamentadoras de segurança do trabalhador, não paga o salário corretamente, enquanto o seu vizinho cumpre todas essas disposições legais da forma como deve ser. É claro que o custo da produção de um vai ser menor do que o outro. Então isso é bem onde entra a atuação do Ministério Público do Trabalho para desestimular essa prática. Enquanto não houver uma ação fiscal, não houver a lavratura de autoinfrações por parte do Ministério do Trabalho, que normalmente tem valores baixos, irrisórios, não são suficientes para demover esses empregadores a continuar a praticar ilícitos, nós temos casos de empregadores que foram autuados praticamente anualmente, descumprindo normas do Ministério do Trabalho e só foram parar após uma ação civil pública, uma ação coletiva do Ministério Público do Trabalho pedindo indenizações compatíveis com o dano que ele praticou. E não só ações coletivas, como também ações penais propostas pelo Ministério Federal. Só assim houve a cessação daquela atuação ilícita, porque isso, de forma direta e indireta também, prejudica todo o setor econômico, porque aquele que cumpre, ele que tem um produto mais caro e ele acaba se sentindo estimulado a descumprir também. Então, a nossa atuação, ela vem também para isso, para que o setor torne-se mais uniforme com condições iguais de competição. Quando a gente fala de trabalho, muito vem sempre na cabeça a parte rural, a parte cana-de-açúcar, nesse sentido. É possível ter trabalho de escravo numa área urbana, numa situação urbana? Sim, é possível. A gente fala aqui que é uma situação mais comum, o trabalho no setor agrícola. Mas nós vimos casos, isso aí foi publicado até na imprensa, inclusive casos em São Paulo, nas oficinas que prestam serviço, aquelas oficinas de costura que prestam serviço e que fornecem roupa para as grandes marcas do mercado mundial, do mercado nacional, que utilizavam mão de obra de imigrantes, trabalhadores oriundos de estados vizinhos, de estados pobres, que são explorados como escravos porque estão com uma situação irregular, porque não têm outras oportunidades de emprego, porque estavam passando fome em seu país. Isso ocorreu com muita frequência, né, que a gente chama de cadeia produtiva. A empresa, ela dá a marca, mas quem produz é aquela pequena oficina ou várias pequenas oficinas que estão em situações completamente degradantes, com trabalhadores que laboram em jornadas exaustivas, sem receber por isso, ou receber apenas a moradia, apenas a alimentação, isso em zona urbana. Também já ocorreu casos na construção civil, também trabalhadores que são também retirados de alguns estados para outros estados normalmente mais pobres como o Nordeste, que vão dormir em alojamentos precários, em obras públicas, isso acontece. Eu já participei de ação fiscal numa zona urbana, então às vezes a situação é possível sim encontrar, mas o mais comum, se formos olhar os dados, são nas áreas rurais, até pelas características da distância, da dificuldade. Mas há casos concretos, casos específicos que ocorreram nas zonas urbanas. É muito recorrente o caso dos estrangeiros que foram utilizados de forma irregular. Quando a gente vê isso, a gente falou que muitos deles se entram por causa dessa questão de vulnerabilidade. O papel do Estado, além de fiscalizar, é dar condições melhores? Sim, o papel do Estado é dar condições, sim. Deve fornecer... De educação, qualificação? Tudo gira em torno disso. Educação, principalmente as pessoas que conseguem estudar, que conseguem ter uma qualificação, um treinamento, ela dificilmente vai ser vulnerável a ponto de ser escravizada, de ser aliciada, de cair numa falsa promessa e ter a liberdade de escolher um emprego, de escolher uma condição digna de trabalho ou uma condição indigna, porque isso é a sua sobrevivência. Ela vai optar, até de forma voluntária, eu vou para aquela situação indigna porque senão eu vou morrer de fome. Quando há um treinamento, quando há uma capacitação, quando há educação, dificilmente uma população, as pessoas vão se tornar vulneráveis a ponto de serem exploradas como são ainda hoje, infelizmente, no nosso país. É importante conscientizar a população ou a quem puder a não cair em falsas promessas? Sim, claro.
as pessoas devem pesquisar que nem toda grande oferta maravilhosa ela deve ser aceita, principalmente quando há migração, quando a pessoa sai do seu estado para outro estado. Já peguei casos onde o trabalhador recebia, um trabalhador rural com pouca qualificação, recebia ofertas de emprego, salários que poderiam chegar a 2 ou 3 mil reais por mês, e passados 2 ou 3 meses, após a colheita do produto, nada receberam, e lá na Bahia, onde eu trabalhei, cidades que distavam 400, 500 quilômetros de sua residência. Até para esses trabalhadores retornarem à sua residência com uma situação de extrema dificuldade. Então nós acompanhamos as ações individuais, enfim, mas a gente sempre alerta, cuidado com os chamados gatos, que são as pessoas que recebem uma comissão para levar esses trabalhadores. Infelizmente o Brasil, ele tem fartura nessa mão de obra que é suscetível à exploração. É diferente da exploração do trabalho escravo do século XIX, onde o negro, porque havia a questão da etnia, ele era um produto, como é hoje, é uma coisa, mas era um produto de alto valor, custava um dinheiro grande, ele tinha que ser preservado, tem toda uma situação. Hoje em dia, não. O trabalhador é contratado, ele é descartado, ele é assassinado no interior dele. Vai o gato buscar outro para o lugar. Existem, com essa gama de pobreza que nosso país tem, ele é uma mão de obra extremamente acessível. Eu desejo um trabalho, principalmente parabenizar pelo dia 28, que é um dia de combate, e deixo a TV Assembleia à disposição para novas oportunidades. Agradeço. Infelizmente, só que temos a comemorar o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, mas é um dia também triste para as instituições que combatem o trabalho escravo. Foi a morte de auditores fiscais e motoristas do Ministério do Trabalho. Por esse dia isso ocorreu, salvo engano, foi no ano 2004, né? Fomos fazer 14 anos desse assassinato. Então, pelo menos serviu para que haja uma maior fiscalização, um maior combate, para que a sociedade ela consiga ver a situação do trabalho escravo com outros olhos. E toda essa polêmica que foi gerada aí com a portaria do governo Michel Temer no ano passado também serviu para deixar toda a sociedade alerta. Isso foi importante, houve uma discussão muito grande e venceu o bom senso, graças a Deus, e espero que as ações continuem, espero que elas diminuam, não por conta da falta de recursos, mas sim porque nossa sociedade, nossa população, ela tem mais evolução. Obrigado pelo convite. Agradecemos. A gente volta já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora eu recebo aqui a Shirley Parisi, ela é superintendente do Banco do Brasil aqui em Alagoas. Muito obrigado, superintendente, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Hélio. O Banco do Brasil se prepara para uma mudança, para um novo modelo. Explica para a gente como é que vai funcionar. Isso. Nós estamos nesse momento passando por uma organização do atendimento aqui em Alagoas e nós vamos trabalhar principalmente na cidade de Maceió, que é um centro maior, onde a gente consegue trabalhar com unidades especializadas em atendimento, onde nós vamos trabalhar com 2 unidades especializadas em atendimento PJ, 2 unidades especializadas em atendimento pessoa física alta renda, um escritório de negócio com 42 funcionários, um escritório importante aqui no estado de Alagoas, e 12 agências especializadas em atendimento. Elas vão estar preparadas e prontas para atender qualquer cliente,
Não importa onde é a agência desse cliente, ela vai estar preparada para atender completamente, conclusivamente, esses clientes que procurarem as agências para atendimento. Esse modelo aumenta a eficiência? Sim, esse é o objetivo, né? Está sendo implantado em todo o Brasil, não é só aqui. Esse é uma etapa, né, da implantação desse modelo. Ele já foi testado em outros centros, funcionou. A gente melhora a eficiência porque ficam pessoas especializadas em determinado atendimento. Então, quando você tem um grupo de pessoas que está constantemente pensando como melhor atender um determinado grupo de cliente, ele passa a atender melhor, porque ele vai especializar com relação a soluções de atendimento, soluções de produtos, de serviço, para resolver os problemas que os clientes apresentam para a gente no dia a dia. Para entender melhor, exemplo, ainda é muito comum nos dias de hoje uma pessoa que tem um problema de cartão, cheque, uma assinatura, diversos problemas, ela tem que se dirigir sempre para a sua agência. Exatamente. Esse modelo já soluciona isso ou isso ainda se mantém de certa maneira? Não, daí aqui na cidade de Maceió, essas agências que serão as especializadas em atendimento, elas estão preparadas para atender cliente de qualquer agência, completamente, em todas as suas nuances, em todas as suas demandas. Não precisa se deslocar para a sua agência nesse sentido. Não. Mas ainda existirá, tipo, a minha agência é aquela, ainda existirá? Não, vai existir assim, o prefixo da conta corrente, porque ainda existe essa figura de prefixo de conta que é determinado até pela cana de compensação. Quando você faz a transferência de um TED, de um DOC, você precisa ter o prefixo. Né? Isso faz parte ainda do mercado bancário. Então, vai existir a agência no seu cartão, no seu talão de cheque, a sua agência. Mas o atendimento presencial, você não precisa ir naquela agência para ser atendido. Você pode ser atendido em qualquer agência. Eu tenho o meu exemplo, eu tenho conta em Minas Gerais, que trabalhei lá há muito tempo, e a minha agência é em Minas Gerais, a agência da minha conta. Só que eu sou atendida aqui em Maceió, sou encarteirada numa carteira aqui em Maceió e sou atendida plenamente aqui. Eu não preciso transferir a minha conta. Não preciso. Eu não preciso transferir a minha conta para cá ou ir a Minas para resolver os meus problemas, né? Eu resolvo aqui mesmo em Maceió. Esse é um exemplo, assim, bem típico do que vai acontecer. E como facilita a vida. Exatamente. Mas você sabe que toda mudança provoca um medo. Sim. Isso em qualquer campo, independente de ser o Banco do Brasil. Exatamente. Vocês temem esse medo? Não, assim, é claro que no primeiro momento, tanto o cliente vai ficar, assim, desconfiado, os funcionários também não estão acostumados a trabalhar nesse modelo, então nós estamos fazendo todo um trabalho de sensibilização, de formação, de treinamento, para que no dia 5 de fevereiro já estejam preparados para essa mudança. Os clientes também estão sendo comunicados, por mensagem no autoatendimento, na rodapé do seu extrato, mensagem pela sua conta na internet, né? Aquelas mensagenzinhas automáticas que são direcionadas, ou então via app, no portal do banco. Então, essas mensagens estão chegando para o cliente já para ele se preparar para essa mudança, de que a partir dessa data, a gente terá... Na verdade, a gente abre mais um canal para o cliente, tá? Porque o cliente que migrar o seu atendimento para o escritório, ele vai ter o seu atendimento presencial por telefone ampliado. Hoje ele consegue ter um atendimento presencial no horário de verão agora, né? De 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Quando ele for para o escritório, ele vai ter o atendimento do seu gerente, não vai ser presencial, vai ser por chat ou pelo telefone, presencial de 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, ele vai ter o seu atendimento ampliado. Se ele tiver um problema, qualquer um desse horário, ele pode ligar ou entrar no chat e imediatamente ele vai ter resposta. Isso daí a gente está tratando, acredito que já com mais da metade da população que já está se habituando a esse novo processo. Exatamente. Mas estamos num estado extremamente tradicional, conservador, principalmente quando isso migrar um pouco para o interior. Tem como tranquilizar
esse cliente que pensa que, exemplo, quando vê uma agência digital, pensa que não vai mais encontrar pessoa pela frente? Não, por isso que nós vamos ter 12 agências especializadas em atendimento, que vai ter lá a pessoa presencial na sala de autoatendimento, no atendimento da agência. Então, é mais um atendimento, é mais um canal. Nós não estamos eliminando um canal, nós estamos proporcionando mais um. Entendeu? E, assim, na experiência que nós temos, é que nas cidades que foram implantadas o modelo, no início as pessoas estranham, toda mudança é desconfortável, claro, né? Mas com o tempo, as pessoas passam a ver que elas não precisam ocupar o seu tempo na fila de banco, ocupar o seu tempo para fazer aquilo que não é importante para ela, porque eu acho que gente, entre ir num banco, resolver um problema e desfrutar aí essa praia maravilhosa aqui de Maceió, eu acho que, né, nós temos coisas melhores aqui para oferecer, não é, Wendel? Eu acho que ganha os dois lados. Exatamente, né? Ganha os dois lados. Então, e com o tempo ele vai tendo confiança de que ele vai resolver os seus problemas pelas ferramentas que serão disponibilizadas para cada cliente. Explica para a gente o que é esse modelo negocial. Nesse sentido, escritórios negociais são 2? Não, é o seguinte, no modelo de atendimento, nós temos várias estruturas de atendimento, certo? Nós temos 2 estruturas de atendimento, uma que fica no Farol e outra no Jaraguá, que são especializadas em atendimento de pessoas jurídicas. Certo. Então, essas agências continuam especializadas em atendimento presencial, sem nenhum problema. Os clientes que são encarteirados lá, continua seu atendimento ali. Certo. Eu tenho 2 agências de atendimento pessoa física alta renda. As 2 ficam na Ponta Verde. Certo. Apesar de terem nome, uma é na estilo Maceió, a outra estilo Ponta Verde, mas elas ficam todas as 2 ali na Ponta Verde. Continuam da mesma forma, foi inclusive ampliado a equipe para que preste um melhor atendimento, então vai permanecer dessa forma. Nós estamos instalando um escritório de negócio. Esse escritório de negócio é um escritório onde eu vou ter vários gerentes de relacionamento sediados nesse escritório que vão prestar consultoria financeira, apresentar soluções de negócio de crédito, de investimento, de serviço, de realização de sonho do cliente, de financiamento da casa própria. Vai ter um conjunto de gerentes de relacionamento pensando o negócio, ele não vai estar ocupado com aquele atendimento do dia a dia. Porque o atendimento do dia a dia, ele será feito pelas agências especializadas, que são 12 agências aqui na cidade de Maceió. Eu não estou falando no estado. Esse modelo, ele só será implantado nesse momento na cidade de Maceió. Dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro inicia Maceió. Tem planejamento para os demais municípios? Não, porque assim, esse modelo de atendimento, ele só é possível ser implantado onde tem uma massa de clientes que dê para a gente instalar essas estruturas especializadas. As cidades do interior, como elas são cidades pequenas, com agências pequenas, elas vão continuar como elas são hoje, com atendimento conclusivo, total, como é hoje. Não vai ter nenhuma mudança para o interior de Alagoas. Como isso daí está integrado de alguma maneira? A gente sabe que o Banco do Brasil já tem seu aplicativo, tem investido muito nisso. Hoje, a comunicação que o cliente tem hoje em Alagoas já é bem realizada por essas ferramentas, em Maceió, tanto aplicativa como redes sociais desse sentido? Em Maceió, nós temos mais utilização dos canais alternativos, tanto do app, que está sendo assim, muito mais utilizado que a internet hoje, como outros canais, né, alternativos de atendimento. O interior ainda, a gente precisa desenvolver mais também tem a questão de infraestrutura de internet? Não é nem isso, porque nós temos aí cidades pequenas que tem 4G, é mais a cultura do povo mesmo. A gente precisa, eu falo o seguinte, às vezes quando eu converso com as pessoas da comunidade, eu falo, gente, a mudança vem, a gente querendo ou não, ela vai acontecer. É melhor que a gente aceite a mudança, que a gente aceite a modernidade que vem aí, né, o digital que vem aí, e comece a inserir nela, a aceitar, e a utilizar, porque vai facilitar a nossa vida. Nós não queremos o digital para
para diminuir o atendimento, para piorar a qualidade de vida das pessoas. Mas eu acho que se a gente souber utilizar bem essa era do digital, ela vai facilitar a nossa vida e não piorar a nossa vida. Acho que esse é o maior objetivo. O interiorano não seria, de certa maneira, mais desconfiado do que o da capital? Pois é, mas daí ele tem que... Ele pode confiar, é seguro? Pode, é seguro. E olha, qualquer cliente, eu falo o seguinte, nenhum sistema no mundo, ele é 100% seguro. Agora, o Banco do Brasil é uma empresa séria, uma empresa que, quando o cliente, de alguma forma, tem os seus dados quebrados e tem a sua conta invadida por alguma coisa, o banco sempre honrou. Então, assim, não tem por que o cliente ter desconfiança do Banco do Brasil, não tem motivo para isso, entendeu? E outra coisa, hoje em dia tem muito menos ocorrência de invasão eletrônica muito, né? Sim, do que de ações de gente ficar saidinha né? do banco, de terminal. Então, tirar o dinheiro vivo hoje é muito mais arriscado do que você utilizar os meios alternativos. Fora o tempo que foi mencionado, o tempo que é perdido, o aborrecimento, tudo isso. E no interior, né, os prefeitos falam muito, mas eu preciso do dinheiro vivo na cidade, senão a minha cidade não se desenvolve, o comércio para. Puxa vida, mas se você vai utilizar aqui na capital, se você vai pagar um barzinho, pagar até às vezes esses carrinhos na orla, sim, muitas vezes eles não têm troco. E eles preferem... Hoje quase todo mundo já tem a sua maquineta. Exato, né? Eles preferem usar a maquineta. É a mesma coisa no interior. Gente, o cliente tem que entender que aquele cartãozinho que está na mão dele, aquele lá representa todo o saldo que ele tem no banco, todo o dinheiro que ele vai receber do INSS, ou da prefeitura, ou da sua empresa onde ele trabalha. E ele não precisa ir no banco pegar o dinheiro e fazer a sua compra. Aquele cartão é o dinheiro, ele pode ir lá no mercadinho, fazer a sua compra, pode ir na farmácia, comprar o seu remédio, pode ir no açougue, comprar a sua carne, que ele vale do mesmo jeito e tem uma vantagem. Caso ele perca aquele cartão ou alguém leve, né, por uma ação criminosa, ele tem o dinheiro guardado no banco, ninguém vai utilizar. E um telefonema bloqueia aquele cartão. E com o telefone bloqueia o cartão, ele recebe o novo cartão e continua utilizando. É uma segurança muito grande. Agora mesmo eu estava ali esperando e recebi a mensagem de que a minha nora tinha sido assaltada e levaram o celular dela. Isso, né, é um bem que foi levado. Se tivesse levado o cartão, bastaria ela pedir para bloquear o cartão. Não teria levado o recurso que ela tem dentro na conta corrente, né? Então, essa é uma vantagem que eu acho que as pessoas precisam entender e aceitar e entrar mesmo nessa nova realidade. Mas, às vezes é uma mudança que acontece naturalmente, que a gente nem percebe, a gente acha só um momento de resistência e depois... A gente vai para um breve intervalo. Okay. Eu estou aqui com a Shirley Parisi, ela que é superintendente do Banco do Brasil aqui em Alagoas. A gente volta já. Caraca, é muito peixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir.
todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer avec 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première place. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o último bloco do programa Pontos de Vista. Eu estou aqui com a Shirley Parisi, ela que é superintendente do Banco do Brasil aqui em Alagoas. Nesse modelo digital, continua do mesmo jeito o que o Banco do Brasil pensa em termos de serviços, de financiamento, de atendimento? Sim, com certeza. E assim, acho que vai até facilitar o atendimento dos clientes que precisam comprar a sua casa própria, o seu carro, fazer um investimento na sua empresa, um investimento na sua propriedade rural, porque com a especialização as pessoas vão saber dar a melhor solução para a demanda e para a necessidade de cada cliente. Então a gente acredita muito que vai melhorar inclusive a assistência dos clientes que precisam de uma linha de financiamento ou de qualquer outro serviço que o banco tenha para oferecer. Estamos num estado de
de índices de vulnerabilidade. É muito comum você ouvir que para plantar, para fazer qualquer coisa, um agricultor precisa de financiamento, alguém precisa montar uma empresa, precisa de algum tipo de financiamento. Como é que hoje o Banco do Brasil pensa a parte do crédito? O nosso crédito é o nosso produto número 1. Nós hoje, sem o crédito, nós não tínhamos nem sentido de existir hoje, entendeu? Então, assim, o crédito é muito importante para a composição do resultado do Banco do Brasil, especialmente o crédito agro. Certo. Aqui em Alagoas nós temos uma aplicação, considerando, né, outros estados do mesmo tamanho, ainda pequena, o desenvolvimento da agricultura em Alagoas é pequeno, né? Até por conta da situação do estado, que tinha uma monocultura muito forte, né, com a cana-de-açúcar, e que agora a gente percebe um início de diversificação. E nós estamos juntos aí com as comissões aí do grão e acompanhando a evolução do Canal do Sertão e qualquer outra atividade que venha a ser implementada aqui no estado, para a gente estar próximo, junto e ajudando e orientando até com assistência técnica e prestando sim assistência creditícia para que esse produtor possa se desenvolver e possa com esse desenvolvimento, né, ajudar na melhoria do aumento do PIB do estado e assim por diante. Como funciona uma assistência técnica de recepção? Porque eu acredito que a população muitas vezes ela tenha pouca informação própria, não do banco, mas própria para conduzir bem um planejamento. Então, acredito que o banco também precise conhecer o planejamento dessa pessoa para poder investir. Sim. Como é que essa assistência técnica funciona? São empresas especializadas que elas se qualificam em determinada área, né, da Pronafiano ou Pronampiano ou grandes produtores ou por determinada atividade. Essas empresas são credenciadas antecipadamente, o banco né, verifica a sua qualificação, principalmente tem que uma das pessoas ou tem que ter agrônomos, né, na composição da equipe para que ele possa apresentar os projetos. As pessoas precisam procurar essa assistência técnica. Em geral, nós temos já assistência assim, nos municípios ou por região. Em alguns municípios, a Emater faz um trabalho muito bom junto com o Banco do Brasil. A Emater, em vários estados, ela presta essa assistência aos produtores e é uma grande aliada, um grande parceiro nosso. Aqui, a Emater, ela atua também, mas a gente tem mais assistências particulares mesmo. São agrônomos que montam suas empresas e prestam assistência ao produtor. Então, ele vai até o produtor, ele atesta quanto que é a sua produção, o que tem que ser plantado ali, o que dá certo, o que não dá, faz o projeto. Esse projeto é trazido até as agências, aí nós acolhemos o projeto, acolhemos a proposta e encaminhamos para uma área especializada que analisa tanto o projeto quanto a proposta daquele produtor para ser deferido, então, o crédito. Nós tivemos 3 anos, na verdade acho que 4, né? 2014, 2015, 2016, 2017, de baixa compra na construção civil, uma queda registrada em índices. Há quem diga, em termos de projeção, que em 2018 essa curva passe a fazer o caminho de volta. Sim. O Banco do Brasil acredita nesse financiamento habitacional? Tanto acreditamos que nós já iniciamos, a partir desse segundo semestre, quando todos os outros bancos estavam, né, segurando um pouco, e nós continuamos fazendo financiamento, porque a gente sempre analisa o cliente que nós estamos financiando e o empreendimento que ele quer comprar. Se o cliente é um cliente que está ativo, com capacidade de pagamento, que a gente acredita nele, não impediu que a gente continuasse fazendo os financiamentos. Tanto que nesse
nesse segundo semestre de 2017, nós fomos o banco que ficamos ainda com a linha do pró-cotista ativa e fazendo financiamento. Agora parece que a Caixa também já voltou, né, a operar, mas nós continuamos com todas as linhas ativas e estamos acolhendo proposta e estamos até assim, até certo ponto desafiando os corretores da cidade de que tragam proposta, que nós melhoramos os nossos processos operacionais, eles estão mais ágeis e nós estamos aqui sim para apoiar o desenvolvimento dessa área aqui na cidade de Maceió. A pessoa que queira fazer isso, ela pode fazer inclusive simulação? Pode fazer simulação. Inclusive nós temos um app específico para o financiamento imobiliário. O cliente pode fazer simulação ali, até já encaminhar uma pré-proposta que o banco vai analisar e um funcionário vai entrar em contato com ele para fazer o esclarecimento de dúvidas e até a conclusão da proposta. É muito, assim, nós estamos em pleno vapor aí no financiamento imobiliário, não tiramos o pé não, de jeito nenhum. Do mesmo jeito serve para carro? A gente Sim. também viu que o índice de venda de carro melhorou também? Sim, nós tivemos um crescimento de mais de 25% no financiamento de carros no final do ano. Outro produto também que nós estamos utilizando muito o app, o cliente pode chegar na concessionária, escolher seu carro e através do app ele encaminha toda a documentação e é deferido lá, ele nem precisa ir na agência para poder assinar o contrato, é tudo feito pelo app do Banco do Brasil. Então o sistema ágil, simplificado e inclusive ele tem a vantagem da taxa de juros ser menor quando ele faz pelo app. A taxa ainda é menor pelo app? É menor. O que justifica? É o modelo digital que justifica? Porque aí você tem, o custo operacional é menor, né? Então eu tenho como passar esse benefício para o cliente quando ele faz pelo app. Quando se pensa numa projeção, antigamente quando você fazia uma mudança na vida, você projetava tipo, em 2018 faço uma mudança, apresento um novo modelo de agência digital. Mas hoje com a tecnologia tudo tem sido extremamente rápido, né? Você já compra um celular já sabendo que daqui a 2 anos já vai mudar um novo. O Banco do Brasil consegue, de uma certa maneira, pensar que esse modelo digital ele vai ter várias mudanças? Olha, mudança no banco, ele é uma coisa constante. Então, eu sempre falo para os meus funcionários, gente, não tenha medo de mudança, que ela vai acontecer. Porque a gente acredita muito que uma empresa, ela só permanece viva e rentável se ela mudar sempre. Quando ela fica estagnada no mercado, ela vai regredir, ela não tem como avançar. É a mudança que faz com que ela avance. E hoje, na era digital, se fala muito, né, das empresas que conseguem o crescimento exponencial. E o crescimento exponencial, ele só é possível se você utilizar as ferramentas digitais como aliada principal do seu negócio. Senão você vai acabar tendo ou um crescimento linear ou então até um decréscimo nos seus negócios. E o banco acredita muito nesse modelo de negócio. Eu digo nesse sentido porque, exemplo, eu sei que a gente entra num campo da especulação, mas nem tão longe ainda, né? Porque dizem que especular é olhar as estrelas, não está tão distante assim. Exemplo, passar do cartão para o celular. Se tem causa dentro da organização do Banco do Brasil uma preocupação de acompanhar esse ritmo frenético de evolução de tecnologia? Olha, nós temos equipes constantemente pensando nessas mudanças de tecnologia. Nós temos hoje um laboratório dentro do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que acompanha toda a evolução da tecnologia bancária no mundo, e inclusive soluções que não estão nos bancos, que estão aí as fintechs e as startups pensando, e o banco está acompanhando, porque a gente não pode ficar pensando só no que nós temos hoje ou no que aconteceu no passado. E o futuro, gente, o futuro ele vem com soluções que a gente nem imagina hoje. Eu assim, pessoalmente, Shirley Paris, eu acho que os próximos 10 anos no mercado bancário serão anos de muitas mudanças. Estamos numa época que se discute Bitcoin, né?
Pois é, exatamente, pois é, que até é uma a moeda, né? Que é uma moeda assim, né, que você fica imaginando, cadê o lastro dela, né? E valendo o que está valendo, né? Não, eu imagino que seja uma loucura planejar a médio prazo, quando você vê que, tipo, tem gente, já se estuda como o dinheiro ser digital e tudo isso acontecer, de certa maneira. É que essas transformações, elas vão acontecendo, não é de uma hora para outra, né? E a empresa está totalmente antenada e de olho nas transformações que vem por aí, para que a gente possa acompanhar as transformações e apresentar a melhor solução possível para o nosso cliente, mas acompanhando também as evoluções de mercado, né? Essa evolução também entra de alguma maneira, eu vi que tem 2 agências para o PJ, pessoa jurídica. Exatamente. Você acompanha também para pessoa jurídica? Vocês pensam algo para pessoa jurídica? Sim, também para pessoa jurídica. Ela vem, hoje já temos várias ferramentas digitais para pessoa jurídica e à medida que for evoluindo os sistemas também, porque a pessoa jurídica a gente tem que acompanhar também o avanço do cliente, né? Que se você for rápido demais, daí ele não está preparado e acaba travando o processo. Porque hoje ele então, já a gente emite boleto, já tem uma exatamente. conta, já tem a própria maquineta que também já faz tudo hoje nesse sentido, né? Para a gente encerrar, agência digital, modelo 5 de fevereiro, qual a expectativa? A expectativa é que a gente atenda muito melhor o nosso cliente e que os funcionários, né, estejam de braços abertos para receber o cliente aí a partir do dia 5 de fevereiro nas agências que serão especializadas em atendimento. Nós estamos trabalhando para isso e que assim, daqui 1 mês, 2 meses, os clientes possam começar a perceber a diferença no atendimento por essa mudança de modelo. Esse é o nosso objetivo de preparação principal. Para isso? Nós já vemos preparando há um certo tempo, né? Agora esses últimos 15 dias serão mais intensos, aí, treinamento, formação. A ideia de um modelo de agência digital, acredito que já tenha pelo menos 1 ano de trabalho. Já tem mais, já tem uns 2 anos já. Já tem 1 ano de teste consolidado já tem mais de... Quantas cidades antes de Maceió? Olha, eu não tenho exatamente a quantidade que já está funcionando antes. Mas tem Brasília... Brasília está total já, Belém total, Curitiba total, Joinville, Ribeirão Preto totalmente digital. Aracaju já está funcionando há uns 3 meses e outras cidades, já tem outras cidades. São Paulo já está funcionando há bastante tempo. E como tem sido a reação? Muito boa. Muito boa. Surpreendentemente boa? Surpreendentemente boa. Porque eu acredito que antes de ver, geralmente causa mais preocupação. Exatamente. Porque o que acontece, gente? Imagina, olha, quando você tem uma empresa, e aí você tem clientes grandes e clientes pequenos na empresa. Isso. O que acontece? O funcionário, ele vai tender a cuidar mais do cliente maior, não é verdade? Isso. Que é aquele cliente que vai demandar mais, que vai dar mais rentabilidade. Quando você especializa, cada grupo de funcionário vai atender aqueles clientes daquela agência. E o cliente, que é o cliente comum, ele vai ter as agências especializadas, ele vai ter agora tanta importância como tinha aquele cliente grande que estava naquela agência. Só que os funcionários acabavam sendo direcionados pela demanda que esse cliente fazia daquela dependência. Agora ele vai ter uma agência especializada que não é aquela do atendimento normal do dia a dia, vai ser uma agência que não está no fluxo normal de atendimento, entendeu? Por isso que a gente acredita que vai melhorar. Pois bem, Shirley Paris, superintendente do Banco do Brasil em Alagoas, quero parabenizar e agradecer pela entrevista. Eu que agradeço aí pela oportunidade de falar com os ouvintes. Tudo bem. Te agradeço também a você pela audiência, espera uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada, Wendel.